Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar nos assistindo. Eu estou aqui com Arnaldo Monteiro, né? Ele que é amante das artes e conheceu alguns artistas de Pernambuco de preferência, né? Conheceu Francisco Brenan, mas a gente primeiro vai estar falando, retomando o assunto que ele tratou já no canal do YouTube dele, que foi sobre o princípio da serigrafia, que é uma coisa que está muito esquecida, né, Arnaldo? E aí a gente vai dar continuidade a esse podcast falando sobre o princípio da serigrafia. Arnaldo, o que é que você tem para me dizer sobre esse princípio da serigrafia? Como eu já tinha falado antes, e que muitos dizem que foram alguma parte da Europa, e muito antes já existia uma grande civilização que era os egípcios, né, no Egito, e eu determinei assim no sentido que eles já tinham esse princípio, mas que não entendiam que era isso. Não é? A partir daí, foi o que eu já tinha falado antes, mas diante disso, a serigrafia evoluiu muito. Não é? Ela evoluiu de tal forma que algumas pessoas ainda hoje se contradizem o processo. Então, quer dizer, muitas pessoas ela não conhecem, né, Arnaldo, a história desse princípio dessa serigrafia. Porque né? o processo serigráfico, ele começou, como é que eu posso dizer, muito primitivo, mas que funcionava. Era primitivo, mas funcionava. Funcionava. E outra coisa, ele era um sistema que não existia tintas, né, diversidade de tintas para plástico. Uma coisa, ele era primitivo, mas funcionava. Hoje ele é moderno demais, mas perdeu a sua, digamos assim, originalidade, né? Porque ficou praticamente mais industrializado. Entendi. Por exemplo, você vai dormir e quando você acorda, você tem serigrafia do seu lado. Então a serigrafia ela está em todo lugar, na nossa casa. Em todo momento. Aí isso aqui, você por exemplo, nessa toalha dessa mesa, né? Ela tem serigrafia. Poderia ter serigrafia, no caso ela tem um bordado. Nesse livro aqui, na capa desse livro, outro processo. Tem serigrafia. É offset. É um processo diferente, mas tem. Né? Mas tem um processo. Então o que acontece? Desde que você o acorda, você tem serigrafia na sua frente. Mas que ninguém fala. Por exemplo, você vai ao banheiro, na hora de você tomar um banho, você vai pegar no seu shampoo, ele é serigrafia. Então, Arnaldo, se ninguém fala, qual seria seu slogan? Se ninguém fala, eu falo. Pronto. Aí tá certo. É por isso que a gente está conversando, pessoal, sobre essa importância desse princípio aí da serigrafia, né? E dentro ainda dessa questão, Arnaldo poderia tratar a questão de filmes de recortes. O que você diria, Arnaldo, sobre filmes de recortes? Esse período de filme de recorte foi quando eu comecei a aprender como era o processo de serigrafia. Porque, no entanto, naquela época eu pensava que era uma mágica. Você dá a impressão na camisa e tem um resultado instantâneo. Verdade. Aí eu achava que era uma mágica, mas existia um processo. Tudo tem um processo, né? O processo ele tem um começo, ele tem um meio, mas depois tem um fim. E é o resultado. O fim é o resultado. É o resultado. Então o que aconteceu? Eu não tinha talento para fazer o recorte. Entendi. Então eu fui procurar uma pessoa que já tinha uma certa experiência para me ensinar a recortar. Quem seria essa pessoa? Moacir Moura, né? Ele chegou para mim e disse, olha, eu posso te ensinar a serigrafia, mas só tem um detalhe. Eu disse, mas qual é? Tu tem que aprender a ser letrista, hoje não se encontra, é difícil, você tem que contar nos dedos, e tu tem que ser um vitrinista. Então teria que aprender duas áreas diferentes. Três áreas, né? Letrista, vitrinista e decorador. Para depois me ensinar a serigrafia. Eu digo, não, mas eu quero a serigrafia. Antes da serigrafia, teve um processo. Interessante. E eu comecei a fazer o quê? Letreiro. Pintando faixas, errando bastante. E ele chegou a me dizer assim, se tu não dominar o pincel te domina. Eita. Aí eu disse, danou-se, isso não pode acontecer. Então eu passei por essa fase, certo? Fui para a fase de vitrinista, o sujeito colocava 50 alfinetes na boca, 50 alfinetes na boca e com um nalho de pesca esticando as roupas de tecido, que hoje não existe, hoje os tecidos é tudo arrumado em prateleira. Entendi. Era uma verdadeira arte. Às vezes na época o produto não tinha tanto valor, mas a forma de se expressar
dá valor ao produto. Então, nesse caso aí, a gente observa que realmente a serigrafia, ela tá ligada à arte, né? Está ligada um pouco da ligada arte, um pouco da porque arte, ela dá o resultado final. Final. Ela não tem, por exemplo, na sua casa você realiza uma impressão sem depender de uma máquina. Porque a máquina é um processo. Mas como seria essa realizar a impressão sem depender de uma máquina na sua casa? Não, eu estou dizendo no sentido de você fazer impressão. Entendi. Porque existem 3 processos, né? Você em casa O pode fazer uma impressão, tipográfico, né? o tipográfico, o offset, o serigráfico e o serigráfico. e o litográfico. Ainda tem o litográfico. Tem o litográfico que é para embalagem, né? Entendi. Tudo isso está ligado à serigrafia. Está ligado um pouco à serigrafia, porque ela foi o início. Foi Agora, a partir Arnaldo, dela que começou. uma coisa interessante também. Sim, conclua. Foi a partir dela que começou. A partir disso aí, quando começou a serigrafia, que era um processo um pouco assim, que não tem produção, né? Porque a serigrafia, já está dizendo, é uma série. É uma série. Ela é limitada. Porque no processo offset, só compensa a máquina se for a partir de 2.000 produtos, 2.000 impressos. Sim. Mas a serigrafia você faz 5, 10, 20, 50. Então ela tem uma grande vantagem nesse segmento, porque você realizava. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o filme de recorte. Sim, o filme de recorte. É esse aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí. Filme de recorte. Este é o verdadeiro filme de recorte. Tá vendo? Tá certo o lado aqui ou não? Eu recortava com bisturi. Tá certo o lado para ele Tá. já? Eu recortava isso aqui com bisturi. Olha só, isso aqui era recortado com isso aqui, ó. Com esse instrumento aqui. Veja bem. Manualmente. Manualmente. Não tinha computador. Teria que ter. Não tinha ferramenta. Você teria que ter uma mão, como é que a gente chama? Prumo. No prumo. Né? No prumo, né? No prumo, Não né? pode tremer. É uma né? coisa que o pedreiro usa, né? E Arnaldo? que eu Quando aprendi vai- na hora de fazer letra. Aham. Porque eu não tinha que aprender a ser letrista. Lembrando que o prumo é uma coisa, pessoal, para vocês terem uma ideia aí, quando ele fala prumo, a linguagem, é uma coisa que o pedreiro usa, né? Para deixar alinhado o muro, a parede, né? Porque E aí ele teria que ter prumo para deixar alinhadas as letras, né? as letras, os recortes. Entendi, né? entendi, Por isso que interessante. é chamado filme de recorte. Sei, interessante. Então, a partir daqui, se pegava um vidro, Sei. porque o vidro ele é o único elemento que não tem defeito. É Ele interessante. é plano. É. Então colocava-se um filme de recorte em cima do vidro e já vinha com a matriz já esticada o nalho, Entendi. flexionando e um tine de qualidade. Sei. Aí uma estopa molhada e uma enxuta. Então você passava a estopa molhada do tine e de imediato você com a enxuta enxugando. Porque caso contrário, não fizesse isso rápido, derretia o filme. Sim. Aí a partir daí ele grudava na matriz. Sei. Essa matriz, por sua vez, você poderia colocar no sol. Sei. E o que é que acontece? Esse triacetato, ele é ultra fino, deve ter o quê? Acredito que... Então o nome desse material décimo aqui de é micrômetro. triacetato, né? Triacetato. Olha aí, pessoal. É. Triacetato. Não é acetato, é Não é triacetato. acetato, é triacetato. Ele é super fino. Ah, então a diferença do acetato para o triacetato é que ele é super Muito mais fino, né? fino. Muito mais fino do que o acetato em si. É, mas não deixa de Né? ser um poliéster também. Entendi. Então, essa gravação ficaria na matriz, Sei. certo? E essa película de triacetato, ela sai. Então tudo isso está ligado à gravação fotográfica, não é isso? Não, a gravação do filme de A recorte. gravação do filme de recorte. E a gravação fotográfica? Como é A que gravação ficaria? fotográfica ela evoluiu porque não se colocaria fotografia na serigrafia. Não se colocaria fotografia Na serigrafia. Por quê? A gravação só grava preto. Aqui, com exceção, esse vermelho sangue, ele considera-se preto. Sim. Mas se aqui fosse um amarelo ou um verde, não ficava boa. Então a as gravação. cores mais claras ela Não grava. Não grava. Ela ultrapassa e queima, né? Entendi, No caso entendi. fotográfico. Sim. Agora, a serigrafia evoluiu nesse sentido, por quê? Eu queria entender na época como é que tem uma foto numa camisa. Não é? Eu não estou falando do transfer. Sim. O transfer já está pronto. O calor é que vai transferir para O algum que seria o transfer para os leigos que estão nos ouvindo aí? Porque O tem gente transfer é leiga, aquela né, sobre película esse já assunto. pronta, Uhum. que coloca naquela Prensa. prensa
com uma temperatura adequada, aí ela transfere para o algodão. Então seria já ali já a transferência de uma situação para outra. Mas a arte já está pronta. A arte já estava lá. A película já está feita. Entendi. No caso da época... seria só a cópia da arte, né? No caso da época, eu ficava indignado como aquela foto estava na camisa. Entendi. Então eu procurei saber... Arnaldo, isso é muito usado no período de eleição, né? Que você coloca a foto do candidato na camisa. Mas só que tem um segredo. Aquilo que eu venho dizendo. Esse segredo. A gravação só grava o que é preto. Entendi. Então quando eu quis entender que aquela foto estava na camisa, eu descobri que a arte daquela camisa era através de pontos. Pontos significa retícula. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Essa retícula, ela é importante porque os pontos que ela faz, a união e a transição do preto para o branco, e para poder dar o meio tom, para você entender a fotografia, era chamado bendei. Essa questão, Arnaldo, não sei, porque assim, nessa área também eu sou leigo, né? Eu estou fazendo algumas perguntas a ele aqui, mas ele é que está trazendo para a gente as informações. Veja bem, nesse caso aí, quando você falou sobre esse ponto, essas questões, ele fez lembrar a questão da televisão, que ela tem alguns pontos. Lembra disso? Que chamam-se megapixels. Através de pontos, são três cores a TV. Pensei nisso agora. A TV tem um problema interessante na eletrônica. São três cores, nem RGB, nem SMIC. Ela tem verde, azul, verde, azul e o amarelo. É interessante então, que quando eu não entendo na área eletrônica como é que o verde determina cores se ele é uma cor secundária. E quer dizer que o verde determina a cor. Também, porque o verde não é cor primária. Pessoal, então é por isso que você vê, quando o pessoal faz cinema, né, Arnaldo? Isso. Que faz a gravação, que é a sétima arte, né, que a gente também ia falar sobre esse assunto, depois a gente trata outro podcast sobre isso. Então, eles usam muito o pano verde, a questão verde por trás, né, para fazer a filmagem, a gravação. Aí a gente chama isso aí plano de fundo ou fundo infinito. Então, plano de fundo ou fundo infinito, né? Porque que é o que vai você não vê o fundo, aí dá o nome de infinito. E é interessante, pessoal, que é como ele está dizendo, né? Não aparece o verde na hora da filmagem, né? Depois que filma, aparece a cor normal. Porque há uma transição das retículas. É interessante. Uma transição da retícula. Eu vou mostrar aqui uma retícula, que é um livro muito raro, não tem mais no mercado, para você ver o que ele vai mostrar aqui, a gente vai mostrar para vocês. É uma retícula. A retícula. Vamos ver? A sua retícula já tem as graduações, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, não é? Então, olha aqui, é ela que determina a sua imagem. Interessante. Cadê? Aqui estão as retículas. Pronto, deixa eu mostrar aqui para o nosso Deixa eu mostrar com mais detalhe. Deixa eu mostrar aqui a retícula. Mais detalhada. Pronto. Aqui estão as retículas, entendeu? Deixa eu mostrar para o nosso público. Pessoal, para quem não entende aí, né, e tá isso aqui é um livro da Inglaterra. Isso aqui é um livro da Inglaterra e aqui seria as retículas, tá vendo? Ela tem aí suas graduações para poder fazer o efeito da fotografia. Vocês estão vendo bem aí? Pronto, né? Agora, um detalhe importante. Para reproduzir essa arte final para uso serigráfico, era de preferência a retículas grandes. Por quê? Se for uma retícula muito fina, que só quem capta essa imagem seria a chapa de alumínio da offset, no caso serigráfico tem que ser uns pontos maiores. Entendi. É como se fosse um outdoor. O outdoor não foi feito para você ver de perto. O outdoor foi feito para você ver de longe. Aí você determina as cores, certo? Até mesmo, né, Arnaldo? Se você vê perto, você vai ver a diferença. Mas vê a diferença, você vai ver a graduação dos pontos. Vai ver. Né? Então a nossa visão, ela tem um determinado alcance para determinar a imagem. Ela tem os graus. Então esse aqui é um fotolito, esse é o verdadeiro fotolito. Olha aqui, o verdadeiro fotolito. Que ele é revelado em laboratório. Esse daqui é revelado em laboratório, né? Conforme a Arnaldo aí eu vou falar um pouco sobre a revelação do fotolito, não a da forma digital hoje que dizem, porque hoje falando que é um fotolito. Agora, Arnaldo, me faz lembrar que uma vez a gente conversando, o senhor me falou um pouco sobre a história do fotolito e eu achei bem interessante, de como foi que o senhor
aprendeu essa ideia do fotolito, né? Como foi que se deu essa ideia lá É porque de ver no escuro, né? o processo fotolito, que é o laboratório, primeiro você tem que ter uma visão boa. Um cara usando óculos dentro do laboratório é um problema. Para mim já não dava, né? Por quê? Uma coisa é você estar aqui nessa iluminação correta, outra coisa é você estar dentro do quarto escuro e simplesmente uma lâmpada vermelha lá no canto de 15 velas. Por quê? O sistema fotográfico, que eu tive muito respeito à Kodak, tá? A Kodak, ela se amoldava as nossas cores reais, porque a Fuji tem um problema nas cores. Qual seria o problema da Fuji? A Fuji, ela predomina o verde. E é o verde predominante. Esquece a realidade do vermelho, amarelo, marrom. Entendi. E a Kodak tinha esse conceito. Entendi. Então eu usava o produto Kodak. Sim. Era o revelador Kodalite e o filme fotográfico era a carteira de 30 por 40. Era o fotolito. Sim, fotolito. Da Kodak. E para revelar ele existia duas partes, A e B. Por Parte quê? A e parte B, né? Porque a reação química só entrava em ação para dar o preto na transparência através que esses dois químicos se unissem. Entendi. Então, quando esses dois químicos se uniam, ele tinha o efeito de revelação. Rapaz, é muita informação, né, pessoal? Muita informação, a gente precisa pegar essas informações. Aí o que acontece? Esse filme, ele quando era aplicado na banheira, você tem que estar acompanhando e sua visão tem que estar um olho clínico para ver os mínimos detalhes. No caso, teria que ter um olhar clínico para ver os detalhes. Aproximado, porque os detalhes vêm aos poucos. Entendi. Diferente da impressão a laser digital. Que é diferente. É laboratório. Então você tem que ter muita matemática para realizar um trabalho bom. Principalmente quando você trabalhar para agência de propaganda. É por causa dos detalhes, né? E eu tinha invocação com a agência de propaganda, eu dizia assim, essa arte é para reduzir para quando? Ele dizia para ontem. Eu digo, mas é hoje. Então eles tinham uma filosofia de pressa. Sim. Né? Mas quando o desenhista ia fazer uma arte, ele passava 3 dias. E queria que o laboratório fizesse em 20 minutos. Entendi. Né? Porque dentro do laboratório é um processo muito técnico. Né? Porque depois da revelação estar no ponto, aí você corta a revelação na água e a partir daí vai para o fixador. Sim. Coisa que eu vou revelar pela primeira vez. É tudo um processo. Se ninguém mesmo. fala, eu falo. O revelador, ele tinha 2 químicos nele. Sulfito e o metabisulfito, que era uma droga poderosa de chegar a tirar a emulsão da transparência do filme e deixar só o preto que foi gravado no revelador. Rapaz, a coisa era forte mesmo. Isso eu estou falando em alto contraste, que era justamente a retícula que era aplicada na foto e podia se gravar para a serigrafia. Por quê? A serigrafia, ela puxou a parte da fotografia. E eu vou dizer por quê. Porque só existe um efeito de revelação quando existe aquele produto chamado nitrato de prata. O sistema nitrato de prata, ele é utilizado na fotografia. Então, para poder emocionar uma tela, né? Como se, parece uma cola, um adesivo, a emoção. Eles determinavam o azul para aguentar tintas vinílicas e o verde para tintas de tecido. Então, o que acontece? Tem que ter um nitrato de prata, porque ele é que dá o efeito de queimar a gravação. Só que o sistema serigráfico, a luz é muito mais alta. Mas na fotografia é o oposto, é pouca luz. Aí se revela, você tem um bom resultado. Na serigrafia se coloca muita luz, na fotografia é pouca luz. É o inverso, né? A serigrafia é 3 minutos para você revelar uma matriz, né? É revelar, né? Uma matriz. 3 minutos. E no sistema fotográfico é segundos. Por isso que existia lá um relógio. Por isso que está ligado à matemática, né? À matemática. Segundos, porque se eu der uma exposição no fotolito, 15 segundos, e na hora que eu vou revelar, ele não vem, ele não vai prestar. Já não funciona. É matemática. Já perdeu, eu tenho que aumentar o tempo. Mas eu não poderia fazer isso já numa arte logo. Eu botava umas tiras de filme para fazer os testes. Que o filme é caro. Então, se eu der 15 segundos não prestou, eu vou para 25. Entendi. Então o relógio era regressivo. Eu botava 25 segundos,
tocava na lâmpada, a lâmpada acendia, ele desligava automaticamente, eu ia para o processo de revelação. Então, o laboratório, ele é de certa importância, porque existem bilhões de fotógrafos, mas laboratoristas são poucos. Olha aí, pessoal, um detalhe importante. Existem bilhões de fotógrafos, mas o processo de laboratório são poucos. Os laboratoristas são poucos. Então, Arnaldo, e quando se tratava de revelação de filmes de alto contraste, era registrado pelo Ministério do Trabalho como profissão, que chamava-se fotolitógrafo. Fotolitógrafo. Existe hoje ainda fotolitógrafo? Existe profissionalmente, mas os equipamentos mudou. Tudo é diferente. Que era tudo feito numa fotomecânica. Então, no caso, era tudo manual ou o processo era manual, mas o foco de você dar entre a mesa e o fole com a lente, era uma lente 360 graus, Schneider, alemão. É uma qualidade impressionante. Só o prisma dessa lente, que ninguém sabe o que é prisma, não é? O prisma é um banho que o fabricante dá de azul. Para evitar reflexo. Caramba, era muito forte, né? Então você fotografava uma página 50 por 40. Interessante. Olha o tamanho do fotolito. Era por isso que faziam algumas fotos de artistas em camisa fotográfica, por causa do fotolito. Como esse assunto, pessoal, de fotolitos, né? Ele tem muito pano de manga. Tem. E é perfeito, viu? É perfeito, porque na impressão a laser tem um limite. Pronto. Então, depois a gente vai dar uma continuidade sobre ele, porque a gente tem outros temas aqui para trabalhar com o Arnaldo, né? Arnaldo Monteiro, né? Que também é um artista aqui de Pernambuco. Então, veja bem, a gente, sobre a questão dos artistas que fizeram serigrafia em Pernambuco, Arnaldo, o que é que você tem? Eu posso citar alguns nomes deles. Francisco Brenan. Pronto. Eu fiz serigrafia para Francisco Brenan. A questão do seu Francisco, ele batia 8 cores, então era 8 matrizes. Como o seu Francisco Brenan, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre ele. Quais seriam os outros artistas que fizeram história aqui no estado de Pernambuco? Tem como mostrar alguns deles aí? Tem alguma coisa para a gente mostrar para o pessoal que está assistindo? Francisco Brenan é um dos principais, né? Cícero Dias. Vamos mostrar o público aqui, ó. Cícero Dias. Deixa eu aproximar para vocês aqui, tá? Cícero Dias seria esse segundo aqui, ó, esse aqui, tá? Cícero Dias. Qual mais, Arnaldo? O Hélito Virgulino. O Hélito Virgulino, tem um sobrenome de Lampião, né? E o outro? E Ferreira. Tá? Mas também São tinha 3 artistas, né? E 4, né? Com Francisco Brenan, que é o mais. primeiro. Esse foi o que eu coloquei. E tem mais. Esse daqui é apenas que está na apostila do curso que Arnaldo estava dando sobre serigrafia, que é uma história. A história não pode se perder, né, Arnaldo? Não. A história não pode se perder. A história é história, já está dizendo, faz parte da história. Eu acredito que é uma coisa, se ninguém fala, eu falo. No estado de Pernambuco, é um dos estados brasileiros que mais teve artista plástico. Eu acredito. O Pernambuco tem uma riqueza de arte, de artistas e de lugares e tudo passado históricos. por aqui, né? Nós temos Gilvan Samico. Olha aí. Corbiniano. Olha aí os nomes. Né? Lula Cardoso Aires. Ariano Suassuna, ele era mais escritor. Paraibano, né? Ele escrevia muito. Escreveu bastante. E escreveu muito para São Francisco. Falava com muito humor também, né? Pô, pessoal, ele tem aquele jeito de falar, aquela né? Voz, esse pegador aqui. Isso, Mas era um cabeça. Ele era ali de Apipurus, né? Nós tínhamos João Câmara. João Câmara, ele era um pintor que pintava no Duratex pelo avesso. Sei. Pintava pelo avesso no Duratex. Olha aí. E ele tem muitas obras dele lá em Brasília, né? Tinha Ismael Caldas, conheci muito pouco. José Cláudio vivia nas pedreiras, fazendo escultura de pedra. Entendi. O Abelardo da Hora trabalhava com cimento. Abelardo da Hora, sempre que você fala Abelardo da Hora, eu me lembro de um programa que tinha, não sei se era em homenagem a ele ou não tinha nada a ver, era um outro jornalista que tinha outro nome, Abelardo da Hora, tinha um programa na rádio. Era
Discoteca de Chacrinha, né? Era o nome de Chacrinha. Ah, era o nome de Chacrinha, né? Que tem tudo a ver com o nome desse artista, mas não tem nada a ver a história. A Né? Bela da Chacrinha Hora, foi um dos primeiros apresentadores irreverentes, né? É. Que teve da O nossa Abelard da Hora, ele era um programação escultor, brasileira. mas um escultor de mão cheia. Chegou a ser diretor aqui da parte de artes do estado de Pernambuco. Sei. Não é? Ele foi quem teve aquele movimento. Uhum. Ele chegou a ser caçado pelo regime, né? Sei. Mas foi solto, foi quando ele fez uma obra que ficou na Rua da Aurora, chamada Pau de Arara. Pau de Arara. Era o ser humano com a mão nos braços e Eu um já pau no vi meio. essa Isso o Abelardo fez, deixou na Rua da Aurora, Uhum. para um marco do conhecimento da cultura. Agora, tem mais alguma coisa pra você falar sobre algum desses outros artistas fora Brenan? Ou a gente já pode falar alguma coisa aqui mais sobre o Francisco Brenan? Porque na época eu achava assim, eu não sou um artista plástico, eu sou um curioso das obras. Curioso das obras. Então eu analiso muito a formação do artista. A maneira como cada um se trabalha, procede, né? etc. A sua arte tem a sua porque identificação, na né? prática, Porque cada artista, né, Arnaldo, ele tem a sua própria identidade, né? Tanto o ator que pinta, quanto o que faz esculturas. Então, como eu já tinha uma assim, experiência da área de diagramação, de fotolito e montagem, Sim. eu achei que estava na hora de fazer um tabloide para os artistas. Sim. Porque, na prática, eles são desunidos. Sim. A gente esqueceu, Arnaldo, de mostrar algo sobre o Egito lá. Pega lá para a gente mostrar aqui ao público. Isso aqui a gente falou sobre a serigrafia. é um trabalho do artesão, né? Do Olha aí. Egito, ele é original. Original. No papiro, né? Olha aí, no papiro, Do pessoal, Rio que era Nilo. uma planta do rio Nilo, né? Que era um dos rios que era considerado um deus também para o povo egito, né? Isso. Como vocês sabem, Arnaldo também passou no vídeo anterior, que lá no Egito já se dava a ideia da limpeza de pele com linha, né, Arnaldo? Se dava a limpeza de pele depilação, com linha, né? a depilação era feita com linhas, né? E também eles se maquiavam, até usava beterraba e outros tipos de plantas que eram apropriados para isso. E até para pintura, se né? pintavam demais, né? Lembrando, Arnaldo, que a primeira escrita é a chamada de cuneiforme, né? Seria escrita, tem a cuneiforme que já foi feita em formato, numa cuia, né? Uma cuia de barro, de uma tigela de barro. Mas tinha outro também, deixa eu ver se eu me lembro agora, da linguagem, que era bem antiga. Eu não me lembro agora, mas tem um nome bem interessante da linguagem que eles falam, a primeira tipo de linguagem. Eu sei que aí veio a cuneiforme e tinha o alto, deixa eu ver se eu me lembro. Eles eram feitos com a escrita deles, né? A primeira escrita, né? Era bem diferente, era feita com alguns desenhos, que aqueles desenhos já denominavam os nomes, né? Então aqui já é o papiro da planta do Nilo, vocês estão vendo essa arte aqui, ó? É uma arte, né? Um artesão serigrafia egípcio. de um artesão egípcio, né? E é bem interessante, ela tem bem detalhes aqui, né? Porque que eu fui examinar e não descobri os problemas. Pronto, são porque detalhes. É perfeito. E você vê, cada desenho desse aqui está referente a um tipo de escrita. Um tipo de escrita. Né? O que me deixou assim um pouco falando da crítica era esse degradê aqui na perna deles, que não é offset, e esses pontos quase que inagalável, porque como é que esses caras pintaram isso? E que espessura de pincel. Rapaz, aqui tem pincel, no máximo aqui, com 5 pelos. Bem detalhado. A gente chama esses pincel pelo de Marta, que é um dos pincéis mais finos que existe. Diferentemente, saindo do lado da pintura. Mas era pintado na mão. Olha aí. Lembrando que eles tinham o deus Osíris, né? O deus Sol, o deus Ra, né? Que era o próprio faraó, e assim por diante. Mas aí a gente vai passar para mais algum assunto aqui, referente a Francisco Brenan, que é um artista que Arnaldo pode dizer assim, como é que o senhor pode dizer? Eu estive lá. Eu estava lá, né? Ele estava lá, né? Eu não estava, mas ele estava lá. E aí ele pode falar, porque quem está lá pode falar. Quem estava lá pode falar com mais propriedade. Então, dentro dessa proposta, Arnaldo, na questão da década de 80, o que foi que se deu de início na vida de seu Francisco Brenan, de arte?
Porque o São Francisco... Ele já trabalhava com arte, né? Mas o São Francisco estava precisando se encontrar. Todo artista precisa se encontrar. Se ele não se encontrar, ele não vai ter a sua... Não vai alugar o seu estilo. Seu estilo, né? Que tem que ser próprio. Tem que ter o estilo próprio. Então, todo cantor, todo artista, todo São Francisco, para muita gente que não sabe, ele fez tapete. Olha aí. Agora, eu não tenho ideia se foi ele que fez ou ele determinou ser feito. Pelo menos era no nome dele, né? Esse tapete, ele foi doado, né? Ele foi doado ao gerente industrial dele. O gerente industrial chama-se Davi. Quem quiser conferir, só é Davi. Entendi. Foi o técnico industrial de São Francisco. Cuidava da parte da cerâmica. Mas São Francisco viajava, não é? Porque entregaram ele, aquela cerâmica lá do outro lado do rio, não tinha nada. Que era a fabricação de telha. Quando a enchente que deu, parece que foi em 1967. Levaram a ponte. Aquilo lá é o Rio Bibiribe, né? O Rio Bibiribe, Até isso? Hoje tem, o Rio Bibiribe. Então, né? O que aconteceu? O São Francisco ficou do outro lado, o seu Ricardo ficou do outro. Por quê? A IASA, indústria... lembrando para o público, né, que alguns não conhecem direito, seu Francisco é o artista plástico. E o seu Ricardo Brenan, colecionador de arte medieval. É irmão de Francisco Brenan. Nessa faixa. Que até hoje tem, né? Então aconteceu o quê? Quando o seu Francisco se determinou que o lado da cerâmica seria um marco para ele, ele não tinha um forno. Arnaldo, você tem algum modelo de uma cerâmica feita por Francisco Brenan para a gente mostrar aqui ao público? Mas o piso... Sim, tipo piso. Relacionado ao piso? Isso aqui é um piso Brenan, gente, olha lá. Olha a espessura que nós chamávamos de lajota, né? Aqui tem o esmalte. Mostra aqui. Esse esmalte era fabricado pela Ferro. Está vendo o esmalte aqui, ó? Fabricado pela Ferro de São Paulo. Ferro de São Paulo, é uma empresa de São Paulo, de cerâmica. Quando o São Francisco fez o primeiro experimento, ele foi utilizar esse tipo aqui, ó. Olha como é fino, gente. Presta atenção. A espessura aqui, ó. Olha a espessura. Mostra aqui o meio, a espessura. Veja a diferença. Veja a diferença. Francisco. Olha lá. 3 vezes mais grosso. Mas por quê? Porque esse tipo de esmalte, que nós chamamos o barro de biscoito, parece mesmo biscoito. Ele era 750 graus. Então, quando era feito, era colocado 750 graus no forno. E se colocar 1350, ele explode. Explode, não tem como. Então, foi como o São Francisco usou esse conceito. Mas isso com muita experiência. Aqui é um barro cru. Entendi. Na maromba, prensado. Esmalte vitrificado. Aqui já é diferente. Que tipo é esse? Esse aqui é o tipo que levou cauli. Olha aí, tá vendo, pessoal? Ele por trás, tá vendo? E aqui ele pela frente. Cauli e chamote. Por quê? Eram duas substâncias resistentes à temperatura. Entendi. E que atingia ao máximo de 1360 graus. É muita coisa. Mas é muita pintura. Por isso que o piso de São Francisco, ele era único. E resistente, né, Arnaldo? Resistente. Agora teve um detalhe. Muitos quiseram falsificar. Mas não chegava a dar o pigmento de São Francisco. Nunca porque chegava... o segredo de São Francisco estava no pigmento do toque do laboratório. Aí nunca chegava a originalidade do estilo próprio. Isso, e eu vou dizer a você, sabe quem quis imitar São Francisco? Quem? Elizabeth. A cerâmica Elizabeth. Ela começou imitando o piso do... Não, eles são de João Pessoa. João Pessoa, temos aqui João Pessoa. E teve a cerâmica Maçangana, em Suape. Também, Maçangana. Quando eu estava vendo o letreiro da Rede Mix, a Maçangana era perto, fazendo a mesma lajata, mas só fazia branco. Entendi. Não tinha esses Não fazia marrom, aquela cor feita da coloração. Não, porque essa tecnologia tem que ter conhecimento, senão não dava brilho. E o outro foi Cerâmica Guararapes. Cerâmica Guararapes. Eu estive lá. Inclusive com o técnico de Brenan. O técnico de forno me levou lá para ver. Como era o nome dele, Arnaldo? Você lembra do... Davi. Nome bíblico, né? Nome bíblico, o rei que... Eram 3 irmãos. Davi, Elci e Ozi.
Uhum. Davi, industrial, do piso, Uhum. Elci, comercial, e Ozi, laboratório. Laboratório. Que era que dava o ponto do segredo da cerâmica. Entendi. Esse segredo era São Francisco que tinha. Então esses aí seriam os seus gerentes, né? De Francisco Brenan? Funcionários que ele aceitou com os irmãos. Não era o gerente ainda não, comercial, industrial e laboratorial? Não. Seria eles? É eles. Pronto, são eles, Era né? eles. Então Era eles são os três gerentes, que eram o comercial, né? Industrial e laboratorial. Laboratorial, químico, né? químico. Comercial era quem? Comercial era Elci. Industrial era quem? Davi. E laboratorial? Ozi. Agora tem um detalhe interessante também, Arnaldo, que não quer calar, né? As suas esculturas, né? O São Francisco Brenan, além da cerâmica, ele ficou muito reconhecido, muito famoso pelas suas esculturas, né? Que chamou a atenção e até alguma certa crítica lá na frente, né? Porque foi aí que ele se encontrou. Ele se encontrou nas esculturas. Porque São Francisco, ele chegou a fazer uns quadros. Entendi. Fez pinturas. Mas com orientação de Abelardo da Hora. Entendi, ele ainda estava. Abelardo da Hora é tipo um conselheiro. Sei. Foi aí que ele foi fazer um curso, não sei se foi na França. Trazendo para uma linguagem atual, pessoal, Abelardo da Hora, no caso lá, hoje seria o seu mentor, né? O mentor do São Francisco, aquele conselheiro, né? Que vai dando uma orientação para depois ele andar com as próprias pernas, né? E uma coisa que eu achei interessante do São Francisco, que ele dizia assim: o difícil é descobrir a beleza do feio. Porque o bonito você vê de cara. Mas o feio, como é que fica? O feio é preciso descobrir. Olha como esse camarada tinha um raciocínio. Ver a beleza do que é belo é ótimo. É muito fácil. Agora, encontrar beleza no feio é o que é mais difícil. Filosofia, né? Filosofia. É mais difícil. É uma frase filosófica, né? O bonito está no feio. Porque quando ele estava fazendo a cúpula da vida, ele fez Adão e Eva, colocou lá. Aí quando estava na cúpula, ele fez 5 ovos para determinar uma votação para qual ovo ideal ia ficar lá na cúpula, que era o início da vida. Agora, vamos, Teresa, que eu perguntar, no caso do ovo, né? O ovo tem que estar ligado a toda a vitalidade. Ele então, fez eu uma acho que a ideia dele era ele fez uma cúpula essa, né? e ficou pendurado numa corrente. Entendi. Aí na votação eu estava lá e o terceiro ovo ganhou. O terceiro ovo feito por Francisco Brenan. Ele fez 5, né? Para escolher. Sim. Agora, uma coisa que eu fui criticar ele, e que eu deveria ter... Eu não estava preparado. A palavra que esse homem diz é cultura. Ele respira cultura. Ele fala a cultura. Faz bem você ouvir ele. Por quê? Aquele cachimbo que ele fumava cheirava. Aquele fumo interessante. E às vezes ele estava de bengala. Mas ele era sinistro. Ele estava com você aqui e no momento sumia. E eu chegava no gerente e dizia: cadê São Francisco? Ele disse: São Francisco, só amanhã. Eu digo: mas ele estava aqui. Mas ele é assim. Então, o que eu fui reclamar é que quando eu estava fazendo a cúpula, os seus pedreiros escolhidos colocou um largato numa das partes da coluna da cúpula. Aí eu questionei, por que rachou? Fez isso. Eu disse: São Francisco, esse largato está rachado. E aí? Não seria uma falha? Ele disse: não foi eu. Aí eu disse: como não foi o senhor? Não foi o senhor que esculpiu, mas quando eu esculpi, estava correto. Então, de quem é a culpa? Ele disse: do fogo. Eu digo: como, São Francisco? O fogo nos alimenta, o fogo nos traz a beleza e o fogo nos destrói. Eu diria que o fogo é um elemento necessário na vida. Você vê que o sol ele faz o processo de fotossíntese através das plantas, né? E a gente respira o oxigênio das plantas, principalmente das plantas do mar, pessoal, não é só da terra não. Então ele quer dizer o quê? Quando for a sua esmaltação com a temperatura de 1360 graus, trincou
a argila, Sei. foi a natureza do fogo. Do fogo. Então tem que ficar como está. É. Eu achei isso muito interessante. Tudo isso tem a ver com originalidade. 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 Inclusive depois eu vou falar, viu gente, sobre o mural do seu Francisco Brenan, que foi a Batalha dos Guararapes, tá? Sim. Eu tenho uma história para contar ainda. Nesse caso, Mas- Arnaldo, até mesmo que se ele fosse mexer naquela questão da rachadura, ia mexer na originalidade. Na do originalidade, trabalho. porque aconteceu no forno. Deixa lá, foi no forno. É. Então, dentro dessa questão ainda das esculturas de seu Francisco Brenan, né, que marcaram épocas, né? Isso. Os pisos, a gente já falou alguma coisa sobre os pisos? Não, Pretende o falar piso alguma tem uma coisa? história, né? Né? O piso, São Francisco não tinha piso. Para se ter uma ideia, um cartão postal do Recife no centro, que era chamado a Lojas Primavera, foi um dos primeiros painéis que São Francisco fez, mas no azulejo. No azulejo. Porque, no entanto, o azulejo era da IASA. O azulejo, ele tem origem também de Portugal, Arnaldo? Alguma coisa ligada Eu não a sei, Portugal? porque a família Brenan é antecedente holandesa. Holandês, né? holandês. Então os holandeses já tinham esse tratamento de porcelanato, as carrancas, né, portuguesas. Então eles trabalhavam mais com o pigmento da cerâmica, era azul. 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 E São Francisco foi quebrando esse conceito, preparou um marrom, Sei. um azul esquisito, né? Sei. Então ele dependia de quê? Da IASA. IASA. E nesse A processo, IASA era o quê, para o pessoal? Indústria Azulejo S.A., Indústria de Azulejo S.A., IASA. do Grupo Brenan. Do Grupo Brenan. Só que era desse lado. Uhum. Quando a ponte foi destruída, o seu Francisco quis fazer uma união com o seu Ricardo para os dois investir, para construir uma ponte, para poder ter acesso à Entendi. oficina Brenan. Tem acesso. Aí ele disse, não há interesse da IASA, a IASA não tem nada do lado de lá. Isso é história, viu gente, que eu estou falando, viu? Pra lá, vamos lá. Então não foi feita essa ponte. Uhum. Então o que é que São Francisco fez? Deixou a situação tipicamente nordestina. Ele construiu uma balsa, esticou um nalho de um lado a outro e deixou um funcionário atravessando as pessoas de balsa para o seu ateliê. Aí ficou uma coisa bem mais original. Entendi. E quando você chegava Ficou dentro até parecendo com uma questão mais europeia do que, né, do que nordestina. da nordestina, então ele resolveu esse problema. Né? Sei. Então a IASA de um lado, a oficina do outro. lado. Não é? Outra coisa, Arnaldo, uma coisa interessante também que me fez lembrar aqui é que o senhor Francisco Brenan, ele também teve um artesão, né? Que era um artesão da sua confiança? Gente, se ninguém fala, eu falo, viu? Seu Francisco, ele se projetou, deu início às suas obras na cerâmica, Entendi. propriamente o piso, eu vou falar ainda sobre o forno, foi o revestimento da Sudene. Festa de Sudene, muito conhecida. A Sudene foi revestida com o piso Brenan. Foi aí que ele deu o ponto de partida, era uma pedra amarronzada, se passar lá ainda vê. E ele começou a fazer o piso 20 por 20. Sim. É esse aqui. A gente já mostrou, mas a gente retoma. Ele é 20 por 20, tá? Esse piso aqui, ele é de segunda, porque tem algumas partículas de ferro do próprio minério do barro, Tá vendo aí, pessoal? e que o forno derrete. Então já tinha o camarada para classificar Olha. piso de primeira e piso de segunda. segunda. Eu gostava do segunda, porque tinha mais detalhe, tinha mais defeito. Sim. Mas o de primeira era para revestimento de apartamentos. Entendi, uma coisa mais moderna. E os mais engenheiros pediam, tá? Porque nessa época existia Eliane, Porto Rico, Porto Belo, Para quem não sabe, esses são os tipos de cerâmica, né? que já existia. Que já existia Mas na igual época. a essa não existia, Não porque não tem. se vendia em armazém. E nem tem ainda. Não tem igual mais. a essa, né? A Meu filho resistência esteve dessa- lá agora há pouco e está lá uma reserva lá desses pisos, mas é intocável. Ninguém Entendi, mexe. Entendi. Eu não fui lá. Sim. Né? Então o que acontece? Enquanto o piso de São Francisco era mais caro do que os outros, Sim. porque certa vez um engenheiro questionou a entrega desse piso. Sim. E aí o gerente falou, São Francisco, os nossos pisos estão atrasando a entrega. Ele disse, não tem problema, se quiserem devolvam-me, pode devolver. Porque o meu piso não é industrial, o meu piso é artístico. É porque era exclusivo, né?
artístico. As obras dele eram explosivas. Então, o sistema do forno era artístico, que era óleo queimado, né? Sim. Aquele óleo queimado. Tinha 6 maçaricos, tá, gente? Tinha primeiro o tijolo refratário, depois eu falo sobre isso. Tijolo isolante e vinha uma manta de proteção. Olha aí. A zona de queima era no máximo de 8 centímetros para o piso. Atingia uma temperatura de 1.300 graus, controlado pelo pirômetro e o termopar. Então, o termopar ficava na zona de queima e o pirômetro ficava fora, medindo a temperatura. Aquilo era tão bem controlado que quando atingia a temperatura, ele diminuía o fluxo do maçarico. Então, um forno desse, quando ia fazer manutenção, era um problema que era 48 horas. Sei. 24 só para ele esfriar. Entendi. Mas, Arnaldo, dentro dessa perspectiva, dessa questão do senhor Francisco Bernardo, ele ter um artesão de sua confiança, o senhor tem alguma curiosidade interessante sobre esse artesão? Como era o nome dele? Armando Rocha. Armando Rocha. Ninguém sabe. Eu acho que muita Armando gente não Rocha, sabe isso, não. Eu queria saber alguma ele curiosidade era para o nosso público. ele era um sobre Armando artista, Rocha. assim, não conhecido, mas pintava. Sim. A sua forma de expressão E ele era da artesão sua de pintura seu Francisco chegou Chegou lá. Ele tinha assim um estilo de Portinari. Explique o que é Portinari para o nosso público. Portinari era umas figuras como fosse criança, mas com pernas e braços de adulto. De adulto. Então era uma deforma, Uma criança deformada. Né? mas era muito interessante, porque era um tipo de trabalho diferente. Diferenciado. Então, eu acho que eu já vi a arte desse artista em quadros, né? Em quadros, né? A pessoa pequenininha com as pernas longas, né? Meia longa e tal. Já vi muito, era esse estilo um vizinho meu. da época. Tinha lá esse E o quadro. Armando, ele já tinha essa sua formação assim, do estilo um pouco diferente, né? Tipicamente nordestino, né? Sim. E foi quando ele estava na Várzea, no terminal da Várzea, e o cara que decorava o cinzeiro de Brenan, isso aqui é um cinzeiro de Brenan, viu, gente? Cinzeiro de Francisco. Esse aqui é original do seu Francisco, decorado, não tem preço. Tá vendo vocês aí? Tem aqui, ó, o símbolo holandês aí, ó. A data 1981, não sei se vocês estão vendo, foi tá? feito, tá? E aqui tá o Francisco, o decorado. Olha o nome. Cinzeiro original, né? Olha a espessura da lajota, gente. Olha só. Olha, segura aí. Olha a espessura da lajota. Vamos colocar o piso aqui, peraí. Deixa eu colocar o piso. E a lá. Gente, deixa eu botar esse lado aqui que tá melhor. Olha, é quase 3 vezes a lajota. Vocês estão vendo aí? Imagina esculpir esse barro aqui, misturado com cauli e chamote. Rapaz, é uma obra inteira. Há uma expressão aqui de 6 toneladas. Caramba. Que chama maromba. É maromba, né? Então ela tira toda a umidade, mas não pode ir diretamente ao forno. Entendi. Porque ela pode se desintegrar aqui. Então ela passa por uma estufa, o vapor vai tirando o excesso da umidade para poder chegar na zona de queima. Entendi. Você entendeu como é o processo? Entendi. Então, esse Armando, bebendo lá, bebia muito. Sim, é uma outra curiosidade que a gente saber sobre Armando. Armando tem algum vício, é alguma coisa desse tipo aí? Bebia muito. O seu Francisco, ele sempre gostou de gin. Sim. E Armando era o vinho carreteiro. Rapaz, eu nunca vi como é que na empresa vinho carreteiro. Um camarada vai trabalhar com um artista e só trabalha bêbado. Trabalhei na vinho Aí carreteiro. eu perguntei uma vez, Armando, como é que tu vai ajudar seu Francisco a ampliar os painéis? Seu Francisco não tinha paciência. E aí? Ele se estressava. Isso é coisa que ninguém nunca falou. Então se ninguém fala, eu falo. Por quê? Quando ele se estressava, ele ia embora. Ele não queria ver pessoas. E Armando era um braço direito. Braço direito. No entanto, Armando não era nem do quadro da cerâmica. Era seu Francisco que pagava Armando. Se seu Francisco fosse um escritor, Armando seria o seu amanuense. Sabe? Aquele que escreve para ele. Mas aí ele era um braço direito na questão da escultura, da cultura. Aumentar os painéis. Aumento de painéis. Porque não existia o ampliador para aquilo. Tinha que ser feito quadro a quadro. Então, se vocês estão de lado com artesão, mas também tem que ter cultura. Tem que ter cultura. Porque se fosse um elemento vazio, só Francisco mandava embora no mesmo dia. Com certeza ele tinha utilidade dele, Rapaz, né? Apesar da era muito interessante. Quem
conseguiu esse lugar para ele foi um camarada chamado Eduardo, que hoje ele saiu de São Francisco, né? Ele trabalhava desenhando alguns detalhes no cinzeiro, que era orientado por São Francisco, né? Tem que ter a orientação de São Francisco. Ninguém podia fazer nada se não passasse por ele. Entendi. Então ele conheceu lá Armando e disse, talvez dê certo. São Francisco está precisando de uma pessoa que assessore ele nas suas ampliações, no seu layout. Agora ele tem que ter o estilo da linguagem dele. Se tu não tiver, isso eu vou. E deu certo. Agora tem algumas outras curiosidades, né, Arnaldo? Dentro dessa questão ainda de Armando, né? De Armando Rocha. Tem alguma história curiosa de que ele não dava muito valor, assim, apesar, não é que ele não dava valor. Não, por exemplo, eu tenho uma história aqui da época que Davi me contou. São Francisco tinha um jacaré desse tamanho dessa mesa. Um jacaré. As patas do jacaré eram a base do centro. Sim. E ele disse, Armando, leve esse jacaré para você. Olha por aí. Que São Francisco era assim, ele preferia, quando ele gostasse de uma pessoa que tinha entendimento de arte, ele preferia dar, ele não vende. Entendi. São Francisco não vende obra dele, não. E né? É muito difícil, a não ser que peça. Sim. Então, ele vendia a cerâmica, né? Mas o piso, né? A escultura não. A escultura não. A escultura está lá. Pensava que ele vendia. Certo? E ele na escultura colocava FB. Que significa o quê? Francisco Brenan. Porque a escultura não dava muito para escrever Brenan. Então FB já... Então ele passou uma fase escrevendo Brenan, depois passou Francisco Brenan e FB. Então ele disse para Armando, leva esse jacaré para você. Sabe o que Armando disse? São Francisco eu não vou levar não, porque eu não tenho onde botar. Já pensou que eu ia dizer isso com um artista? Seu Francisco tão sério, né? E Armando... levou na brincadeira. Levou no humor, né? No humor, Ao ponto que quando São Francisco estava estressado demais, e que Armando não tinha hora para pegar, mas não tinha hora para largar. Ele começava a trabalhar, mas não tinha hora para sair. Então ele tem essa... Muitas vezes, São Francisco... Esse lado bom, né? Muitas vezes, São Francisco aturava ele, né? São Francisco ia embora, que ele morava lá no castelo de Maurício de Nassau, né? Lá dentro da várzea, e o Armando ficava. Agora, quem eram os companheiros de Armando? Os gatos pretos. Ixi, rapaz. Porque à noite só vê os olhos. E ai de quem tocar nesses gatos. E era, né? Tem coisas que as pessoas não sabem. Não sabem. Agora... É história, né? A confiança de São Francisco foi tão grande, mas tão grande, que chegava até o ponto dele dizer assim, Armando, hoje eu não estou com saco para nada, pode assinar meu nome nesse painel. Tu já imaginou isso? Olha para aí, fazia como Armando tremia igual a ele. Porque bebia muito, né? E Armando fazia o mesmo estilo FB. Olha para aí, rapaz. Isso ninguém sabe. Que negócio, né? Na época. É verdade, Arnaldo, que Armando também, de muitas obras que foram feitas de São Francisco Brenan, não sei se você tem alguma menor aí, tem não, né? A gente tem, mas não está aqui. Eu tenho um livro aqui, rapaz. Que é um livro, né? Ele deu. Mas aí o que acontece? Há uma pessoa também que era do interesse, que gosta dessa área. Mas tem alguma curiosidade também de Armando, me parece, de que ele tinha coisa que ele amassava, né? E jogava. Não, São Francisco amassava. São Francisco, ele era incansável, né? Mas quando ele estava na cerâmica, ele estava no ateliê. São Francisco também tinha um lado de perfeccionista, será? Eu não sei determinar, porque eu via São Francisco, às vezes estava perto, mas nunca entrei no ateliê. Então, o que é que acontecia? Quando ele fazia um esboço, que alguns chamam layout, ele não se agradava, ele jogava fora. E aí? E Armando, né? E aí, quando é que entra Armando nessa história? Aí eu só vi Armando no sábado. Quando eu cheguei lá na casa dele, né, ele no chão, bêbado, aí eu disse, Armando, rapaz, acorda. Ele acorda, rapaz, eu bebi, estraguei meu salário todo no hotel. Deus, eu disse, como é, rapaz? Do vício, tu né? ganha bem, rapaz, tu ganha mais do que o gerente 3 vezes. Tu é um artista. O gerente é burocrata. Entendi. E aí? O homem tem muita consideração a tu. Esse ano eu só estou com a metade do salário, já gastei o resto. Ixi, já pensou que situação? Aí eu disse, Armando, tu tem alguma coisa de São Francisco que ele não queira? Esse é o lixo. O lixo. O lixo.
como é esse lixo? O lixo é aqueles que ele joga fora. As artes que ele fazia que não dava certo na visão dele, ele... Armando, se sobrar um tempo, tu pode me dar esse lixo? Eu disse, posso. E o que é que eu vou ganhar com isso? 5 litros do vinho carreteiro. Eita, esse está feito. Meu pai, é algo puro. Porque era vidro mesmo, não era? Era vidro. Era vidro, era 3 donos, seu Regis, seu Roberto e seu Carlos. Né? Aqui na Igaraçu, eu trabalhei lá por quase 2 anos lá. Eles já vieram do Rio Grande do Sul. Então, Armando era daquele jeito que já não admitia ficar liso. Olha, tem que ter alguma coisa. Para beber, né? Para beber. Manter o vício, né? São Francisco não, ele era controlado, tem a responsabilidade, né? Sim. E Davi cuidava do forno. Entendi. Então, quando eu tive a ideia de fazer um jornal para os artistas, eu imaginei logo, é São Francisco que vai estar na capa. Entendi. Mas aí eu não tinha dinheiro. Aí eu conversei com o Armando e disse, Armando, por que é que a gente não faz um jornal mensal dos artistas? Eu disse, mas como? Vê só, os artistas não são desunidos? Vamos unir. Né? Mas São Francisco é a referência desse jornal. Ô Arnaldo, falando nessa questão dos artistas são desunidos, só para a gente quebrar o gelo aqui um pouquinho na conversa, a conversa é muito boa, mas a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Existe uma certa ilustração que fala sobre essa questão da desunião, né? Da união, da unidade ou da desunião. O camarada ali chegou, ele tinha um irmão que ele era bosquiço. E aí ele foi visitar o irmão dele, quando ele chegou lá, tinha 3 doidos lá, pulava o muro e do muro pulava para fora, de fora pulava para o muro, do muro pulava para dentro. Aí ele perguntou, o que é que vocês estão fazendo aí? Senão a gente está treinando para fugir amanhã. Aí quando ele chegou mais na frente, estava lá um outro doido, e o doido estava com uma varinha pescando num lago, num laguinho assim, pescando. Ele disse, está pescando o que aí? Ele disse, estou pescando um otário. Você já pegou algum? Ele acabei de pegar o primeiro. O doido disse. Aí mais na frente ele vê o outro doido e o outro doido está com uma carta na mão, mas a carta está em branco, não tem nada. Ele disse, mas rapaz, você está conversando com quem? Estou conversando com meu irmão. Ele disse, mas você está conversando como? Se não tem nada, porque eu não estou falando com ele. Aí ele diz, rapaz, os doidos são muito inteligentes. Aí o que acontece? Você falando sobre a questão dos artistas não se unem, e aí é onde vem a questão. Aí ele chegou no vigilante, disse, mas vigia, você não tem medo não. Tem 250 loucos aí, se eles partirem para cima de você, vai matar. Ele disse, não. Eu trabalho aqui há 13 anos, sabe por que eu não tenho medo? Ele disse, por quê? Porque os loucos não se unem. O que quer dizer? Cada um tem o seu mundo. Tem seu mundo. O artista é a mesma coisa, cada um tem o seu mundo, o seu estilo, sua história. É por isso que eles não se unem, viu? É interessante isso aí. E você pode ver, quando existe uma vernissagem, você sabe o que é uma vernissagem? Não, pode explicar para Uma vernissagem é uma exposição do artista. Vernissagem, é uma vernissagem do artista. É uma série de trabalho do artista. Você não vê dois tipos de artista numa exposição. Entendi. Ou é um ou é outro. Para evitar... eles são exclusivistas, né? São exclusivistas, né? Cada um tem o seu mundo, a sua história, seu estilo e sua arte. É por isso que tem o marchand, né? Que cuida das obras, né? Entendi. Normalmente o artista não tem essa parte comercial. Sim. Ele é um artista. Então o marchand cuida das obras e realiza a exposição, que às vezes é uma vernissagem, e bota seus quadros à venda. Agora é importante o artista estar lá na hora, porque se houver pergunta do consumidor ou interessado na obra, ele tem que dar uma expressão daquele trabalho. Entendi. Porque todo trabalho tem a sua expressão. Olha, outra coisa interessante, nós somos acostumados a ver a assinatura das obras de arte na frente, mas o maior segredo do artista está atrás do quadro. Qual seria esse segredo aí? Sabe? A fase dele, que o artista tem uma tal de, chamam fase azul, né? E a expressão que ele não pode colocar na frente, que pode ser uma parte negativa para o público, mas atrás ele se expressa. Então muita gente não olha o trabalho do artista no verso, só olha pela frente. Entendi. Sabia disso? Não, é interessante. Porque todo mundo olha a obra pela frente. Mas a expressão do artista, aquele sentimento está por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores. Né? Justamente ele se expressa atrás do quadro. Entendi. E pouca gente não tem esse conhecimento. Entendi. Talvez até ele passe também um pouco da sua história. Né? E com relação ao São Francisco, gente, teve um momento que ele chegou no birô do gerente, aí disse assim, as pessoas não me dão presente,
Porque acham que tem muito. Mas eu sou um ser humano igual a eles. Rapaz, aquilo ali me tocou, viu? Isso aí me faz lembrar um livro que eu li do Dr. Gary Chapman, né? Que ele fala sobre as 5 linguagens do amor, e uma das 5 linguagens do amor é a linguagem o ato de dar presentes. Tem pessoas que ela se sente a pessoa mais importante do mundo quando ela recebe um presente. E aí, no sábado, eu fui na casa do Armando de novo. Talvez fosse a linguagem dele. Armando, me diz uma coisa. Eu escutei São Francisco dizer que ninguém dá presente a ele. E tu quer fazer o quê? Eu quero dar um presente a São Francisco. Bom, isso é história, gente. É história, faz parte. Aí eu disse, Armando, tu entra no ateliê dele, rapaz, é muito difícil. Só se ele me chamar. É um rei. Eu não posso chegar lá e entrar não, porque ele tem o olho de Tandera. Ele vê as pessoas de fora e as pessoas não vê ele dentro. Você está dizendo isso? Agora fala o seguinte, se tratando de orquestra sinfônica, vê qual é o disco que ele não tem. Armando disse, é uma boa pedida, porque para dar um presente a ele não é qualquer presente. Aí passou-se. Passou. Eu sem nenhum centavo no bolso, viu? Mas eu queria dar um presente a ele, porque ele merece. Né? Ele deixou história para o nosso estado. Fez história, né? É reconhecido na Europa. Aí chegou o Armando. Ele disse, olha, ele tem todos. Vivaldi, Bach, né? Bach, tem mais outro lá, só não tem Vivaldi. Sim. Mas tem Beethoven. Eu digo, então vamos atrás de Vivaldi. E aí? Aí eu fui com o Armando na cidade. Conseguiu? Eu sou doido. Aí fui na lojinha, a Modinha Disco. O dono tinha 8 lojas. Aí eu fui lá, na Matilde Albuquerque. Cheguei lá, Adolfo tá aí, o cara disse, tá lá em cima. Adolfo era muito amigável assim, ele é de Caruaru. Sim. Aí cheguei lá e disse, Adolfo, eu quero dar um presente, só não vou dizer a quem. Tu tem algum disco de Vivaldi? Ele disse, eu tenho aqui uma coleção de Vivaldi e só tem um disco, que é muito caro. Se vender eu peço outro, mas eu não posso fazer estoque de orquestra aqui não, que é caro. Porque é estojo com 4, com 6, com 8 LPs. Naquela época era muito caro. Ele diferente de hoje do YouTube. Eu quero esse Vivaldi. Sim, e aí? Você não tem um centavo. E agora? E como é que tu vai pagar? Invente aí decoração, lançamento, promoção de algum disco. Você sabe que eu sou cartazista, faça um vale para mim, eu vou levar o disco do homem. Pronto. Aí ele disse, assina aqui o vale, se a história desse... Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Quando eu peguei o estojo, a irmã disse, mas não é assim levar não. E aí, tem que fazer uma, como é que chama? É uma homenagem. Dedicatória. Dedicatória. Eu disse, Armando, só tu sabe mais do que eu. Ele disse, não, mas vamos fazer diferente. Como? No verso, nós vamos no mercado São José e vamos comprar um couro de porco. Couro de porco? É porque ele usa muito couro de boi no cinzeiro. Eita, já deu uma dica. Eu vou levar um couro de porco. Agora a gente vai comprar o aço sulfúrico, com o palito do picolé, eu vou escrevendo e vou queimando no couro. Entendi, para gravar. Para gravar. Ficou original. Inteligente. Aí, Armando, eu não vou dar esse estojo a São Francisco, eu vou me lascar para pagar. Tu mesmo dá. Aí Armando nem deu a ele. Colocou lá. Porque São Francisco é sinistro. Ele deu ao gerente. Sim. Olha, isso aqui é o presente de São Francisco Brenan. O gerente foi de São Francisco, que naquela época era PABX, né? Ramal. PABX. São Francisco tem um presente aqui para o senhor. Estraga. Aí levou aí. Quem foi que deu? Isso aí, tá aí no verso aí. Arnal Armand. Escreveu tudo. E aí? Isso é história, né? Ele guardou lá com toda a dedicatória. Aí teve um lance que ele ficou com o que é meu. Não pediu para retribuir nada a quem deu o presente? Não. Esses artistas são assim, não sei, é difícil. Você não conhece um artista, você pensa que conhece. Mas não conhece. Aí chegou um dia, eu fui na livraria Livro 7,
E comprei lá um livro que como fez o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Aquelas, sabe, aquelas esculturas, aqueles negócios medievais esquisitos, aquele bicho babando, aquela cabeça de formação de um ser, não é? Aí eu fui e emprestei a São Francisco. E aí não voltou mais. Não me devolveu. Agora, e eu fiquei com vergonha de pedir. Tem uma coisa interessante aqui também, Arnaldo, que a gente já está partindo caminhando para o final da entrevista, né, do podcast. Qual foi a obra de seu Francisco Brenan? Que ela foi para a Europa, né, e depois voltou para a sua oficina? Não, porque o seu Francisco já estava sendo reconhecido, né? E a ideia dele era levar algumas esculturas para a Europa, mas que tinha que fazer um seguro. Sim. Foi a Sul-América que fez o seguro. Sul-América. E veio gente especialista, olha, especialista em fazer a embalagem de quadro é uma coisa, viu? Mas de escultura é outro tipo de gente. Veio um pessoal especialista para embalar essas esculturas do seu Francisco para ir de avião. Eu não sei se foi Gnose, Os Amantes, O Inferno de Dante e qual foi o outro, meu Deus do céu. Essas eram empresas que trabalhava fazendo? Não, a escultura. Sim, a escultura. As peças. Sim, as peças. Para serem embaladas para ir para lá numa exposição. Sei as obras. As obras dele, as obras de escultura dele. foi Eu pensei para lá. que era o lugar de colocar as obras. Não, era o nome já das obras. Gnoses. Entendeu? Os Amantes. Sei, é conhecido, muito conhecido esse Gnoses. Gnoses, né? A Dom e Eva não deu, porque eram muito separados, sim, né? Tamanho, ficou lá no pátio. Entendi. E eu esqueci de uma outra lá, porque era ele que dava os nomes às obras. Sim, aí foi para a Europa e por que voltou para a oficina? Porque foi só para uma exposição, Só né? para a exposição, não foi a venda. Não é a venda, ele não teria vendia, vendido, né? Teria vendido na hora. Teria vendido porque... Mas aí, Arnaldo, finalizando aqui a nossa conversa, o nosso papo, que está muito legal, muito interessante, história, né? Se ninguém fala, eu falo, né? Mas aí, finalizando as obras do Marco Zero, seu Francisco, né? Que provavelmente foi feita em 2005. Não. Por aí, eu fiquei, assim, fora do contexto, porque aí já é eu me afastei mais, né? Entendi. Eu não cheguei a ficar frequentando, e no entanto, rapaz, olha o que esse homem fez. A gente tem aqui, ó. Tem aqui uma demonstração da serpente de bronze, né? Lá no Marco Zero, ali, a 1 quilômetro do buraco da véia para lá, dá 1 quilômetro. Eu não sei como esse artista fez esse tamanho de obra. Sabe por quê? Eu tive lá, morei lá próximo. Porque os fornos têm limite. Ele, por exemplo, tem um forno, gente, chamado Haku, que ele tem um certo limite de altura. Por isso que os pássaro rock dele, ele tinha as etapas. Entendi. Para como se fosse a própria musculação. Sei, como se fosse o pássaro. Feito um emboá. Um emboá é cheio de partículas. Entendi. E se formam junto. Então ele pegava o forno, tratava de esculpir naquele formato que o forno aceitava. Entendi. E a partir daí ele ia montando. Entendi. Agora aqui, rapaz, ele fez uma coisa interessante, gente. Olha lá. Olha aí. Ele fez uma obra que nós chamamos de segunda dimensão. Isso não existe, rapaz. Isso é único. Esse homem já estava no fim dos seus trabalhos. Eu acredito que sim. Não é? Perdemos um grande artista, mas as suas obras estão vivas. Mas a história continua viva, de pé. Não é? Continua de pé. Isso é um orgulho para o nosso Estado. Não é? No entanto, as pessoas pedrevam, ficam tirando peças. Essa obra aqui de lado é o que, Arnaldo, para o pessoal? Isso é tipo uma carranca, né? Uma carranca, no meu modo de pensar, num estilo europeu, né? Como você vê que tem até um estilo parecendo do Egito, assim, né? Um estilo diferente. Da Índia, coisa desse diferente. Até a tonalidade, né? Inclusive essa serpente de bronze embaixo, ela tem uma entrada, né? Tem um lugar para se ficar. Eu não cheguei ao ponto de ir lá, não. Eu cheguei aí lá. Porque eu fiquei encantado. Aqui lá de casa para lá dava 1 quilômetro. Ele aqui já está de bengala, né? Já está de bengala, né? Os passos mais lentos, né? Já falando. Os anos pesam, né? Os anos pesam muito. E eu achei interessante ver na entrada da cerâmica os 3 reis magos. Entendi. Saindo do chão. Olha que interessante. Uma parte, outra parte e outra parte.
brotando do chão, Sim. parece que é preto e branco, Uhum. a cerâmica preto e branco. Achei, rapaz, e tem outro trabalho, viu, gente? Que Qual é? eu não sei se ainda está lá. Seu Francisco estava muito inspirado. Ele fez um quadro em cerâmica com esse tipo de lajota, esculpiu, foi ao forno, depois ele esculpiu o barro de novo em cima, que já estava vidrado, esculpiu e esmaltou de novo, foi ao forno, moldou o barro de novo, esculpiu, vitrificou de novo, ficou um quadro chamado Terceira Dimensão. A estrutura de ferro para suportar esse peso. Ih, rapaz. Rapaz, eu digo, esse cara, como é que ele fez isso, cara? Porque é o seguinte, cada vez que um produto vai ao forno, ele diminui 5 milímetros. Então ele já sabia que havia uma retração do fogo. Entendi. E ele já calculava esses 15 milímetros Por etapas. por etapas. Entendi. Então ele tinha esses cálculos. Uhum. Era um cara que Matemática. tinha uma visão, É matemática. matemática muito grande. É. Agora eu vou contar aqui pela primeira vez. Eu estava lá passeando, ele tinha um abajur, como é que chama aquele negócio antigo? Sei. Parecia do cinema. Fez um lustre, né? Uma área assim redonda. E eu vi uns tachos de cerâmica com entranhas de micróbios. Sei. Desse tamanho os tachos. Uhum. 4 tachos. Sei. E eu fiquei Pressionado. impressionado. Uhum. Eu disse, será que ele é louco? Hum. É louco? Porque eu chamei ele de sinistro. Sei. Ele disse que era só ele, não era a família. Entendi. Eu disse, Armando, o que é isso aí? Ele disse para mim, se ninguém fala, eu falo, viu, gente? Isso aí é a comida do gigante. A comida do gigante. Aí eu disse, cadê o gigante? O gigante não existe. É só a comida dele. E ele está esperando, aguardando a fazer a mesa, Sei. para colocar a comida do gigante em cima da mesa. Agora, que gigante é esse? É. Veja como é o artista, né? Uhum. As fases que ele passa, Passa por muita fase. não é? É. Aí vem aquela questão, né? A questão de. Armando saiu, né? Aham. Então vem a questão de que a imaginação, né? É como Einstein dizia no livro de Robert Holt, O Enigma do Universo. Ele vai dizer que a imaginação é a engrenagem do pensamento. Né? Então ele imaginava as coisas muito adiantado, porque Aham. era difícil qualquer pessoa falar Uhum. com o São Francisco.